Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 2 de outubro, 27º domingo do Tempo Comum. E eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje esse 27º domingo do Tempo Comum. O ano litúrgico já está aí quase no seu final. Caminharemos até o domingo de Cristo Rei, 34º domingo, e ali concluiremos esse ano litúrgico. E à medida em que o tempo avança, nós vamos nos deparando com um discurso cada vez mais incisivo de Jesus. Vejam, Jesus hoje nos compara a servos, que fazemos aquilo que é o nosso dever. E qual é o dever do servo de Deus? Anunciar de todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, a palavra do Senhor. E esse anúncio se dá pela fé que nós temos no Senhor. E quando nós entendemos que o Senhor é o autor de toda a pregação, o Senhor é o autor de toda e qualquer maravilha que acontece no meio do seu povo, nós realmente nos damos conta também de que nós somos apenas servos. Nós não somos a causa da pregação, nós não somos a razão dos milagres, não está em nós a força de curar, não vem do nosso coração, da nossa carne, da nossa vida humana, toda a capacidade que o Evangelho tem de transformar a vida das pessoas. Não. Vem de Deus, vem do céu. Então essa é a primeira coisa da qual nós devemos nos dar conta hoje. Eu sou um servo inútil. Eu fiz o que deveria fazer. Ora, e o que eu tenho feito pelo reino de Deus? Quais têm sido as minhas obras, as minhas atividades pelo reino, pelo Senhor, por tudo aquilo que o Senhor viveu e passou, sofreu por nós? Vejam, no Evangelho os discípulos pedem a Jesus que aumente a sua fé. Aumentar a fé é uma tarefa árdua. Agora, ainda que nós não tivéssemos uma fé tão grande, mas a fé mesmo pequena que tivéssemos fosse uma fé consistente, real e verdadeira, nós não precisaríamos pedir ao Senhor que aumentasse a nossa fé. Porque a nossa fé, ainda que pequena, mas autêntica, verdadeira, moveria montanhas. Quando nós nos damos o trabalho de ficar constantemente pedindo ao Senhor: aumenta a minha fé, nós temos que nos fazer uma pergunta: será que nós realmente temos fé? Quando nós ficamos aí diante das dificuldades, preocupados, desesperados, devemos nos perguntar: eu tenho fé? Se qualquer situação que bate à minha porta, que tira a minha paz, se torna uma situação insuportável de ser vivida, eu tenho que me perguntar: eu tenho fé? Porque a fé, irmãos e irmãs, ela é a certeza das coisas que eu não vejo. A fé, ela enche o meu coração de esperança. O coração de um cristão não pode ser um coração tomado pelo desespero. Onde o desespero entra, há ausência de fé. A fé me dá essa segurança, ainda que muito pequena, mas ela me dá essa segurança de que o Senhor está comigo, combate por mim, caminha à minha frente, guarda as minhas costas e está ao meu lado para me sustentar nas dificuldades.
Quem tem fé autêntica e sincera, recorda-se disso. Ora, quantos foram os santos e santas ao longo da história da igreja que vivenciaram a cruz de forma muito profunda, a cruz de forma, às vezes, até muito brutal, mas permaneceram firmes. E por quê? Porque tinham fé. Tinham fé. Traziam na sua alma esse dom maravilhoso oferecido por Deus. Na segunda leitura de hoje, da carta de Paulo a Timóteo, Paulo pede a Timóteo, e não somente ele, a toda a comunidade, a reavivar o dom da fé que existe neles. E reavivar o dom da fé por quê? Por causa das perseguições, por causa das dificuldades, por causa dos problemas que se levantam contra nós quando nós nos dispomos a servir a Deus. É isso mesmo. Não pense que o seguimento de Cristo, que o servir ao Senhor na igreja, que o levar a cruz sobre o peito, vestir uma camisa com uma estampa da Virgem Santíssima, do coração de Jesus ou de tantos outros santos e santas, vai nos trazer tranquilidade, paz diante do mundo. Não, pelo contrário, o mundo nos odeia. O mundo detesta a nossa fé. O mundo tem pavor a tudo aquilo que vem de Cristo. O mundo, ele é para nós a figura daquele que quer destruir o reino. É a figura daquele que é o inimigo da cruz. E, portanto, o mundo nunca vai nos olhar com bons olhos. Agora, se nós temos fé suficiente, ainda que pequena, como eu dizia agora há pouco, e Jesus nos recordava isso no Evangelho, se eu tenho fé pequena como um grão de mostarda, essa fé me manterá inabalável diante das perseguições. Na primeira leitura do profeta Abacuque, o profeta questiona a Deus, mas por que tanta injustiça, por que tanta coisa? E o Senhor parece que não nos escuta. O Senhor ouve sim, mas o Senhor precisa de provas da nossa fé para intervir. O Senhor quer que perseveremos no nosso caminho. Ora, eu sempre gosto de dizer às pessoas, porque eu creio nisso e ouvi isso em muitas pregações, que Deus não desperdiça graças. Deus não vai conceder uma graça ao seu povo se o seu povo não tem fé suficiente, se o seu povo não está preparado verdadeiramente para receber essa graça. Como é que Deus vai intervir na história da humanidade se a humanidade dá as costas para Ele? Como é que Deus vai fazer acontecer na minha e na sua vida a graça se eu não cultivo o dom da fé, que é o que abre a minha alma para a graça que vem do céu? Portanto, hoje é dia de pedir ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Mas não aumente a minha fé, Senhor, para que eu me ache diante de Ti e dos outros uma pessoa iluminada, o maior, o melhor de todos. Não, para que eu tenha consciência sempre de que o Senhor está comigo e que eu sou apenas um servo. Que tudo o que acontece, que todas as coisas que vêm do alto, vêm por graça Tua e não por mim, porque eu sou apenas um servo inútil. Hoje, dia de nós irmos à casa de Deus, dia de irmos buscar o Senhor na palavra e na Eucaristia, na pessoa dos irmãos, dia de suplicarmos ao Senhor a graça de servi-lo sem esperar recompensa alguma, sem esperarmos um muito obrigado, sem esperarmos qualquer outra coisa, porque temos o dever de fazer. E temos o dever porque o Senhor nos marcou no dia do nosso batismo com seu Espírito, o Senhor pregou a palavra aos nossos ouvidos, o Senhor morreu e ressuscitou por nós. O Senhor nos deixou a igreja com os sacramentos, sinais seguros para a nossa chegada ao céu. E por isso nós devemos a todo e qualquer instante agradecer ao Senhor por aquilo que Ele nos deu a oportunidade de fazermos por Ele, porque Ele, antes de nós, fez muito por nós. Que Deus te abençoe e até amanhã.